Os filhos são herança do Senhor. Não são herança sua que Deus te deu. Seus filhos são de Deus. A gente cria filhos não é para o mundo, não. A gente cria filhos para Deus e para a vida. Seus filhos têm que ter direção que você coloca diante deles. O certo é certo, o errado é errado. Não é porque eu te amo que o errado que você faz vai ser certo aos meus olhos. Não, muito pelo contrário, porque eu te amo. Se você fez algo errado, eu vou te corrigir e vou te mostrar como é o certo. Vou caminhar com você na correção desse erro. Então, os filhos, eles são herança do Senhor. Que Deus nos confia para que nós venhamos cuidar deles e instruir a criança no caminho que ela deve andar. Sermos o bom exemplo que os nossos filhos vão seguir. Uma recompensa que Deus nos dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. O que é isso? Os pais, eles precisam preparar essas flechas. Quando você puxa a flecha na mão do guerreiro, você guerreiro, puxa a flecha, você está dando impulso para essa flecha e direção para ela. Isso é o tempo do preparo que você faz com seus filhos, espiritualmente, para a vida e para Deus. Para que quando você lançar essa flecha, eles irem na direção certa e com a força que eles precisam para atingir o objetivo para que nasceram. Deus nos confiou os nossos filhos para nós prepararmos eles, darmos o impulso certo, darmos o apoio, darmos o conhecimento, a instrução, a direção certa que eles precisam, para que quando nós soltarmos eles para a vida, eles atinjam o objetivo de Deus para a existência deles, que é uma vida íntegra, honrada, que teme a Deus, que serve a Deus. E os erros que eu cometi na minha vida, meus filhos não vão cometer na vida deles. Por quê? Porque eu tive humildade para aprender, para corrigir e para poder ensiná-los com antecedência, prepará-los para serem como uma flecha na mão do guerreiro, poderosos, que vão longe e na direção certa. No mundo, quando você tem um filho, eles ficam visualizando o quanto é caro, o quanto é difícil, o quanto de impedimento essa criança vai colocar na vida da pessoa. Agora, aos olhos de Deus e aos olhos de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, o que são os filhos? Os filhos, eles são a herança de Deus, é a confiança que Deus nos dá para instruir estas vidas para a glória de Deus, para viverem uma vida que vão frutificar. Vidas que vão ser trabalhadas e edificadas na rocha, que é Deus. Se você não é um pai de filhos naturais ou adotivos, mãe de filhos naturais ou adotivos, que são filhos tanto quanto, eu quero dizer para você o seguinte: você pode ser mãe espiritual de alguém. Você pode ser pai espiritual de alguém. O que é isso? É a sua obra de amor no santuário, cuidando de gente, olhando nos olhos, dando dignidade e amor a pessoas que buscam por ajuda, que buscam por acolhimento, por famílias. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito forte sobre Timóteo. Ele chama Timóteo de meu filho. E Timóteo não era filho do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo adotou ele como um filho espiritual, filho do coração, a quem ele instruía, a quem ele cuidava, a quem ele aconselhava à luz da revelação do Espírito de Deus. E mostrava para ele: olha, isso aqui é o certo, isso aqui está errado, vamos corrigir com amor, mais firme. Esse é o segredo, ser firme na hora de instruir seu filho, ser firme na hora de ser a mulher virtuosa, como nós aprendemos aqui no santuário, ser firme na hora de ser o homem forte e corajoso como Josué, que puxa a liderança do seu lar e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que responde pela sua família. Você, mulher, também. Então,
que acontece com essa pessoa que assume essa posição de pai e de mãe? Que pega filhos naturais, ou filhos adotivos, ou filhos do coração, espirituais, e tem responsabilidade com essas vidas, e cuida dessas pessoas, e ama essas pessoas, e traz essas pessoas para o santuário e cuida delas dentro do santuário. Que eu inclui os filhos naturais, tá? Então, o que acontece com essas pessoas? Essa pessoa é feliz e ela não será humilhada quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. O que é isso? São pessoas que estão com você na mesma visão, partilham da mesma fé, que unem forças espirituais com você nesta guerra, nesta luta contra o inimigo certo.